Bom dia, meus queridos irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos. Todos são bem-vindos para esse momento de culto ao nosso Deus. Nós nos alegramos nesse momento, nesse tempo, nesse dia. Domingo para nós é um dia bem festivo, porque nós podemos nos reunir como igreja do Senhor Jesus Cristo e adorá-lo. Esse é o propósito. Cristo morreu na cruz por nós. Deve haver uma gratidão natural no nosso coração e uma alegria imensa por tão grandiosa obra de Deus em nosso favor. O culto hoje é um culto parecido com os outros, um pouco diferenciado, porque nós estaremos recebendo de uma maneira mais festiva novos membros. Alguns, por batismo, já foi feita assembleia anteriormente, e outros por aclamação e assim por diante. Já foram aceitos. Hoje será mais a festividade, a nossa alegria junto com eles, por recebê-los como membros, né? Atestamos a fé desses irmãos, recebendo-os como membro da Primeira Igreja Batista de Montemor, com muita alegria no nosso coração. Nós pretendemos ter esse primeiro momento, os irmãos vão perceber batismos, depois teremos o culto, intervalos para o café e um culto com a mensagem de Deus, e depois permaneçam, lá no final nós teremos nosso almoço, nosso tempo de comunhão juntos. Irmãos, quiserem acompanhar, eu vou ler no século 21, Romanos capítulo 6, versos de 1 até o 7. Eu estou lendo no século 21 porque nós fizemos, quando essa igreja fez 75 anos, nós acabamos mandando editar algumas bíblias, editar a Bíblia não, mas compor, os exemplares específicos para a igreja, e estou usando ele hoje, aproveitando para usá-lo. Romanos capítulo 6, mesmo assentados com toda a reverência, diz assim a palavra de Deus a partir do verso 1. Que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos isto, a nossa velha natureza humana foi crucificada com ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. Pois quem está morto foi justificado do pecado. Essa é a maravilha de Deus. Nós, quando o batismo estiver acontecendo, a gente vai estar trazendo simbolicamente todo esse momento da morte, como morrendo para o pecado, porque Cristo nos salvou, vivendo para Cristo, para a glória dele. Ele dá uma ênfase na morte para dar significado àquilo que nós precisávamos tanto, que é a ressurreição. Então, meus irmãos, louvado seja Deus por tão grande amor, por tão grande cuidado, por tão grande salvação. Isso. Aqui estão, meus irmãos, um grupo de irmãos. Temos outra pessoa que está aprovada, a gente vai esperar mais o próximo batismo por causa de gravidez, tempo certo para fazer isso. Estamos com um grupo também já preparando para um próximo momento de batismo e aclamação. E nós agradecemos a Deus pela vida desses irmãos. Todos eles já passaram na Assembleia. Vamos orar, meus irmãos. Graça e paz. Santo Deus, eterno e poderoso Pai, graças te damos, ó Senhor, por mais esse dia de vida. O Senhor, ó Pai, nos trouxe aqui para estarmos diante de Ti, para adorá-lo, para cultuá-lo, para celebrarmos, ó Deus, esse dia tão especial, onde celebramos o batismo, a ceia do Senhor, diante da Tua mesa, ó Pai. Senhor, que estes, ó Deus, sejam plenamente abençoados pelo Senhor, ó Pai, pela honra, Senhor, meu Deus, de servir ao Senhor.
Eles entenderam, ó Pai, a Tua mensagem, se entregam e testemunham diante de Ti, diante da comunidade, que estão devidamente, ó Pai, diante do Senhor, entregaram suas vidas a Ti, ó Senhor Jesus. Santo Deus, que na condução deste dia, o Senhor, ó Pai, abençoe a todos nós, e em Cristo pedimos e agradecemos. Amém, ó Deus. Louvado seja o Teu nome. Irmã Mariana, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Sim. Então, minha irmã, mediante tua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito. Irmã Juliana, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Sim. Minha irmã, mediante tua pública profissão de fé e como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ana, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Sim. Então, minha querida irmã, mediante tua pública profissão de fé como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Irmã Isabela, você crê no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida? Sim. Mediante a sua profissão de fé pública como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jorge, você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Mediante a sua profissão de fé pública e como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero agradecer a Deus por esse momento tão bom, corrido tudo bem. O batismo é algo marcante. Eu lembro a data do meu batismo, e faz tempo, hein? Lembro a data, o dia, foi um domingo, normalmente é, né? Mas foi muito bom, é uma alegria, né, quando a gente passa por esse momento. Eu quero, meus irmãos, convidar agora sim todos os novos membros que na Assembleia, 2 domingos atrás, mais ou menos, né? Eu não vou arriscar aqui não. Nós tivemos Assembleia e eles foram aceitos. Tá? Gostaria agora que todos viessem aqui à frente, por quê? Nós temos agora algumas coisas para orientar, temos a nossa confissão de fé para assinar, tá bom? Somos um grupo de 16 pessoas, tá? O que nós queremos, meus irmãos, Thalita está com os mimos, trouxesse, porque a gente vai ler, lá dentro tem um pacto de fé, nós queremos ler. Isso, obrigado, Thalita. Eles vão passar para os irmãos, já pode até passar para as mãos deles. É um mimo da igreja. Nós temos, depois a gente pode até abrir um para olhar, né, Thalita? Eu acho que vale a pena. Nós temos um livro que nós consideramos oportuno para esse momento. E algumas coisinhas mais. Grace, você quer abrir o seu para eu poder usar como exemplo? Opa. Pode deixar que eu te devolvo já. Então aqui, usando da Grace aqui, ó. E algumas coisas são para os dois, né? Então não tem problema. O livro, meus irmãos, é A Família na Igreja. Nós já estudamos esse livro aqui, achamos ele importante para incentivar, principalmente no tempo da pandemia. Tá? Quase todos os membros têm
achamos por bem passar para as novas famílias. Mas o que nós temos aqui? Isso aqui é uma cartinha do presbitério de boas-vindas. E aqui, ó, desculpa, tá? Me ajuda isso. É uma agenda personalizada. Pode usar bastante, tá, Felipe? E tem o pacto de fé do novo membro. Eu vou ler, meus irmãos, aqui. Depois, claro que eu não vou ler a confissão de fé depois, mas eles vão assinar, tá? Eu acho importante que eles assinem aqui a confissão de fé. Eles já estão terminando o estudo dela, a igreja já estudou, tá bom? Então diz assim: pacto de fé do novo membro, Primeira Igreja Batista de Montemor. Após ter sido conduzido pelo Espírito Santo a crer em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e batizado nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decido alegremente firmar diante de Deus e desta congregação o seguinte pacto de fé. Auxiliado pelo Espírito Santo, comprometo-me a andar sempre unido no amor cristão e trabalhar para que esta igreja cresça no conhecimento da palavra, na santidade, no conforto mútuo e na espiritualidade, manter seus cultos, doutrinas, ordenanças e disciplina, contribuindo liberalmente para o sustento do ministério, despesas da igreja, auxílios dos necessitados e propagação do evangelho que salva e reconcilia o pecador arrependido com Deus em Cristo. Comprometo-me ainda a manter uma devoção particular e evitar e condenar todos os vícios. Como pai ou mãe, educar cuidadosamente meus filhos nos princípios do evangelho, evitando a detração, difamação, a ira, sempre visando a expansão do reino do nosso Salvador. Comprometo-me, conforme as Escrituras Sagradas, a amar, orar e cuidar do meu irmão em suas necessidades e enfermidades, cultivando relações francas e delicadeza no trato com o próximo, sempre buscando perdoar as ofensas e, no tocante a mim, a paz com todos. A amar e cuidar de minha família. E quando sair dessa localidade para outra, unir-me-ei a uma outra igreja que pratique os princípios bíblicos, especificamente o Novo Testamento como fé e conduta. Buscarei em tudo o que fizer, pela graça de Deus, glorificar a Deus, que me criou, salvou-me em Cristo Jesus e habita em mim pelo poder do Espírito Santo. Que o Senhor me abençoe e proteja para que possa prosseguir fiel e sincero até a morte. Tá? Esse é o pacto de fé de membro. E eu já assinei, depois eles vão assinar também, obrigado. E agora, meus irmãos, eles vão assinar, é bem formal, mas é bom que faça isso aqui diante da igreja. Eles vão assinar também a confissão de fé da igreja, é a confissão de fé New Hampshire. Vamos lá, pode assinar aqui, pode abrir o rol das assinaturas, pode começar no número 1.
A gente tá nas brincadeiras aqui, ó. Eles assinaram uma porção de coisa que eles vão doar para nós. Eles nem sabem disso. Mas brincadeira, meus irmãos, à parte, a nossa confissão de fé, tá? Nós temos estudado ela, já tem a assinatura dos demais irmãos aqui atrás. A ideia é nossa, mais adiante, é deixar essa confissão ali atrás para consultas, né? E todos têm baixado já nos seus celulares. Estão todos felizes? Nós, como igreja, estamos muito felizes em recebê-los como membros dessa igreja, com direitos, deveres. Deus abençoe grandemente a vida de vocês, sejam úteis no reino de Deus, sejam abençoados, abençoadores, sejam pessoas de oração, pessoas tementes a Deus, que busquem o Senhor de fato, né, em primeiro lugar. E Deus os abençoe grandemente, tá? A alegria de vocês, a alegria também de toda essa congregação. Deus os abençoe, podem assentar. Acabou as tremedeiras. Muito bem, meus irmãos, graças a Deus. A gente vai encerrar esse momento. Quero convidar o pastor Fábio, ele vai conduzir esse momento da ceia do Senhor. Graça e paz do Senhor, amém? Quem são nossos amados privilegiados que irão nos ajudar na distribuição? Pode vir à frente. Abra a sua Bíblia comigo, por favor. 1 Coríntios, capítulo 11. Quero ser breve, mas nem por isso também quero desprezar o momento. Queridos, a palavra do Senhor, vou ler alguns versículos em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, apóstolo Paulo orientando a igreja de Corinto a respeito da ceia do Senhor. Há problemas em Corinto, mas não é isso que nós queremos ressaltar hoje, nós queremos ressaltar a alegria de estarmos aqui. É muito simples, só temos o fruto da videira e pão, mas é apenas sombra de uma realidade maior e verdadeira que nós iremos encontrar com o Senhor. Diz assim o texto da palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Existe um sentido escatológico, existe um sentido de anunciação, mas é restrito àqueles que creem, aos salvos, os remidos no sangue do Senhor. É restrito àqueles que, por quem Cristo realmente derramou o seu sangue, teve seu corpo rasgado na cruz do Calvário. É muito interessante que você lê isso em Mateus, Marcos, em Lucas, e lá em Mateus ele fala, né, que ele não vai tomar de novo deste fruto da vide até aquele dia convosco. E lá em Lucas ele fala do pão que foi entregue por vocês, do corpo que foi entregue por vocês, e depois até que venha o reino. Queridos, existem alguns sentidos muito especiais nesse momento. Além da dupla imputação do Calvário, em que a nossa injustiça foi lançada sobre Jesus na cruz e a justiça de Deus derramada sobre ele, sendo que a sua justiça foi imputada àqueles que creem. Agora nós temos mais um sentido também, porque o sofrimento desta vida aqui vai ter fim, porque o Senhor fala até aquele dia. E não só isto, a esperança ela é duplicada, porque o Senhor está ansiando por aquele dia que Ele vai se assentar na mesa do Pai com os seus discípulos e cear novamente. E Ele não vai fazer isso enquanto os seus não estiverem lá com Ele naquele dia. Amém? Vamos distribuir então, e nós oraremos quando estivermos com os elementos em mãos. Neste momento quero orientar você que talvez não seja membro da nossa igreja, mas é membro de uma igreja que professa o Senhor Jesus, e você está em plena comunhão com sua igreja, é batizado, você é livre para participar conosco, é convidado para participar conosco. Você que agora foi batizado, foi aclamado membro, você também é
graça no sentido de que o Senhor o abençoa, de que o Senhor produz em você crescimento espiritual. Não existe misticismo na ceia, mas a própria lembrança do sacrifício de Jesus, do que Ele fez por você na cruz do Calvário, é motivo suficiente para você se render diante do Senhor. Alguém ficou sem ser servido? Vai precisar de mais uma bandeja, tá, pastor? Por 3. Vamos orar, meus queridos. Senhor, neste momento nós nos curvamos diante de Ti, em gratidão, em reconhecimento pela obra do Senhor na cruz do Calvário. Muito obrigado porque enviou o Salvador, Senhor. Nossa injustiça toda foi imputada sobre Ele, e o Senhor derramou sobre Ele a ira devida à nossa injustiça. Ó Deus, mas a justiça dele foi imputada a nós. E por isso nós somos habilitados, povo santo, diante do Senhor, pela fé. E nós te louvamos por isso, Senhor. E nós lembramos isso hoje, porque é uma nova aliança no sangue do seu Filho. Ó Deus, porque o seu corpo foi rasgado naquela cruz do Calvário. Mas ele ressuscitou. E nós aguardamos aquele dia glorioso em que ele também nos espera para cearmos com ele diante do Pai. Ó Deus, nós te louvamos por isso, Senhor. Habilita-nos diante desse dia diante do Senhor. E possa ser alimento para as nossas almas, ó Deus, ó Pai. Ó Deus, para este dia, esperança para aquele dia diante do Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. E o texto diz: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos o pão, meu irmão, depois nós formamos o seio. E Paulo prossegue: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Bebamos em nome do Senhor. Graças te damos, ó Pai. Amém? Irmãos, nós teremos um pequeno intervalo agora. Se você quiser tomar uma xícara de café, um copinho de café ali fora, trocar algumas palavras com o irmão que você não viu ainda, fique à vontade. Assim o grupo de música nos chamará de volta para o culto, e assim o pastor Alex estará com a palavra, né? Amém? Momento introdutório, capítulo 2 de Atos, 37 em diante, texto bem conhecido nosso. Meus irmãos, nós temos sempre bastante criança, graças a Deus, e a gente faz questão que elas estejam no culto. No momento do culto a gente faz questão que as crianças estejam. Às vezes os pais se preocupam, eles ficam preocupados com os barulhos, mas olha, elas vão se acostumando, fiquem tranquilos. Nós, pastores, presbíteros, todos nós que estamos aqui à frente, todo o presbitério já sabe disso. E quando nós estamos pregando, nós estamos sabendo que as crianças, às vezes, ela pode alterar um pouquinho, mas com o tempo ela vai se educando, tá bom? O importante para nós é que elas fiquem aqui no culto e elas aprendam a conviver no ambiente de culto a Deus, e ela tem o tempinho delas na escola dominical. Atos 2, 37 em diante. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, para vossos filhos, e para todos que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 13.000 almas. E eles perseveraram no ensino dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria
e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor, Deus, lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Pediu o presbítero Jorge para orar a Deus em louvor ao nosso Deus. Grande Deus, obrigado por esse dia, Senhor, de tantas alegrias, Senhor, que já vivemos aqui, ó Deus. Nós te louvamos, ó Deus, porque essa alegria somente no Senhor, ó Deus, ela é proporcionada, Senhor. Muito obrigado, Deus, que o seu nome seja louvado, exaltado, Senhor. E isso é uma amostra, Deus, te louvamos que é uma amostra daquilo, é uma antecipação, ó Deus, do teu reino vindouro. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, agora nós vamos ter um tempo de cânticos, depois nós retornamos. Verdade, nessa afirmação bíblica, a graça do Senhor é bem melhor que a vida. Como é bom, meus irmãos, nós adorarmos com consciência, com conhecimento o nosso Deus. Nós sabemos quem Ele é, né? E Ele sabe quem nós somos, obviamente. Louvado seja Deus por isso. Obrigado, meus irmãos. Eles trabalharam duplamente. Quero ler Provérbios 28, nós temos um momento de confissão de pecados, arrependimento, confissão. Nós queremos orar a Deus nesse momento. Quero convidar o presbítero Lucas para vir aqui à frente. Enquanto isso eu vou ler, meus irmãos, aqui em Provérbios 28, o verso 13 e 14. Preste bastante atenção nesse texto aqui. Ele é muito expressivo para nós como cristãos diante de Deus. Provérbios 28, 13 e 14 diz assim: quem encobre suas transgressões, pecados, jamais prosperará, mas quem as confessa ou os confessa e os abandona, alcançará misericórdia. Feliz é o homem que sempre teme o Senhor, mas o que endurece o coração virá a cair em desgraça. Nosso coração precisa estar sensível diante de Deus. Deus trabalha em nossas vidas, nossos corações. Nosso Deus é um Deus maravilhoso e justo. Amém. Eu vou estar lendo uma oração puritana, irmãos. Faça dessa também a sua oração. Oremos. Pai eternal, Tu és bom além do que se pode conceber, mas eu sou ruim, vil, miserável, cego. Os meus lábios são ágeis para confessar, mas o meu coração é lento para sentir. E meus caminhos relutam e emendaram-se. Trago a minha alma a Ti, a quebre, fira, dobre, modele. Desmascara para mim as deformidades do pecado, que eu possa odiá-lo, aborrecê-lo, fugir dele. As minhas faculdades têm sido instrumento de revolta contra Ti. Como um rebelde tenho abusado de minhas atribuições e servido ao odioso adversário do Teu reino. Dá-me graça para lamentar a minha estúpida loucura. Concede-me conhecer que o caminho dos transgressores é tormentoso, que as más veredas são veredas malditas, que se apartar de Ti é perder todo o bem. Tenho visto a pureza e beleza de Tua lei perfeita, a felicidade daqueles em cujos corações Ele reina, a tranquila dignidade no proceder a que ela convida. Embora eu diariamente viole e despreze os preceitos desta lei. O Teu amoroso Espírito me revigora internamente, me traz os alertas da Escritura, clama alarmantes providências, persuade dos murmúrios secretos, embora eu escolha intervenções e caminhos para o meu próprio dano, impiamente ressentido, aflito, e o provoque a me abandonar. Lamento e me entristeço por todos estes pecados, e por eles suplico perdão.
Trabalha em mim por profundo e permanente arrependimento. Dá-me a plenitude da aflição piedosa que treme e teme, a qual, embora sempre confie e ame, é sempre poderosa e sempre firme. Concede que, por intermédio das lágrimas de arrependimento, eu possa ver mais claramente o brilho e a glória da cruz salvadora. No nome de Cristo. Amém. Obrigado, Lucas. Pastor Alex Dyer. Tenho um carinho muito grande para o pastor Alex. Ele está pastoreando a Igreja Batista no Jardim, Minnesota. Eu sei que ele é bem ocupado. Está sempre fazendo conferências, eu sei disso, que eu acompanho. Mas nós agendamos, nós marcamos com antecedência, ele marcou essa data, e eu falei, olha, então, pastor Alex, de manhã e à noite, hein? Então, a gente pegou os dois momentos, ele estará aqui à noite também conosco. E junto com ele, meus irmãos, está os filhos, né, da esposa, a Patrícia, Pati, é isso? E também está a Sara e o Davi, duas crianças lindas, estão aqui acompanhando eles. Graças a Deus por isso, sejam todos bem-vindos, tá bom? E meus irmãos, nós agradecemos a vida do pastor Alex. Ele tem sido bênção lá, a gente às vezes troca de vez em quando algumas figurinhas, né? Então vai se informando. Ele tem sido uma bênção lá no ministério, lá no Jardim Minnesota. Deus tem usado ele de várias maneiras, diversas maneiras no reino dele. Por certo, esse tempo nós ansiamos. Todo culto é para Deus, todo momento é para Deus, cântico, oração, tudo é para o Senhor. E agora também, né, a palavra de Deus é para a glória dele. Nós ansiamos que nossos corações estejam como terra fofa, boa, né, para que Deus plante essa semente no nosso coração nessa manhã. Obrigado, pastor. Deus te abençoe, meu querido, tá? Povo de Deus, graça e paz. Amém. Eu quero dizer que é um privilégio enorme eu estar aqui essa manhã. Eu ansiei por esse dia há anos. Finalmente eu estou na primeira igreja batista de Montemor. Eu estou com vontade de chorar. É um privilégio enorme estar aqui. Pastor Norival, obrigado pelas suas palavras de carinho. Obrigado pelo convite, você e os pastores. É de verdade uma alegria enorme estar nesse dia tão alegre aqui com vocês. Quantos anos que a igreja está fazendo? 83 anos, muito bem. Uma igreja experiente, madura. A minha igreja tem 11 anos. A gente nem entrou na adolescência ainda. Eu estou aqui para aprender com vocês também. Vamos orar mais uma vez? Senhor, hoje é sim um dia de muita alegria que o Senhor criou para a tua própria glória e para o bem do teu povo precioso que o Senhor tanto ama. Quantas coisas o Senhor já fez nesses 83 anos aqui nessa igreja. Quantas pessoas foram salvas, restauradas, santificadas. Através das lágrimas de arrependimento, elas puderam ver melhor a glória da cruz. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Eu peço para o Senhor afastar o inimigo das nossas almas. O Senhor disse que as portas do inferno não prevalecerão sobre a tua igreja. Então continua edificando o teu povo aqui nesse lugar, distribuindo dons e distribuindo amor. Nós oramos no nome do nosso grande Rei Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Eu quero meditar com vocês em 1 Coríntios, capítulo 13, numa passagem conhecida. Primeiro Coríntios capítulo 13, a gente já vai entrar no texto, mas eu queria dizer para vocês que eu vim aqui essa manhã para
para dizer para vocês que vocês devem viver como o pinguim imperador. Eu quero encorajar vocês a serem como o pinguim imperador. Ele vive na Antártida, temperaturas de -60, ventos de 200 quilômetros por hora, e eles sobrevivem. Nós morreríamos em minutos. Eles vivem por anos. Como? Como que o pinguim imperador consegue sobreviver num ambiente tão hostil? A resposta, o segredo dos pinguins é a unidade. A unidade. O que acontece é que os pinguins se juntam em centenas de milhares de pinguins, eles se juntam e eles formam uma bola preta enorme de pinguim, todo mundo junto, assim, um do lado do outro. E eles ficam revezando quem fica mais externamente nesse círculo do lado de fora, recebendo os ventos gelados, congelantes daquele inverno, e fica um grupo lá. Daqui a pouco esse grupo que recebeu muito desses ventos começa a entrar mais para dentro do círculo. Quem estava dentro vai para fora e eles se revezam e vão se protegendo, unidos, juntos, um aquecendo o outro e se protegendo. Um ambiente que seria impossível deles viverem sozinhos, juntos. Eles sobrevivem. Eu entendo que uma das razões para o Senhor ter criado o pinguim imperador foi para nos ensinar sobre a unidade na igreja. Existem forças externas, ventos frios e fortes batendo nessa igreja. Provações, muitas, de todos os tipos. Especialmente os problemas de relacionamento, problemas entre nós, que muitas vezes sugam o fogo do nosso coração, deixam o nosso coração mais frio em relação às coisas do Senhor, em relação ao povo de Deus. Qualquer tipo de sofrimento, na verdade, pressiona o nosso coração para a gente se afastar de Cristo e uns dos outros. A igreja precisa andar unida. PIB de Montemor precisa continuar andando unida, se aquecendo em torno do fogo da palavra de Deus e um protegendo o outro dos ventos frios da Babilônia, que é onde a gente está agora. E juntos vocês vão passar pela provação desse inverno da Babilônia e vão chegar no verão eterno da glória. Juntos. É isso que o Senhor nos chama a fazer. E o elo da união na Bíblia se chama amor. O amor é o vínculo da perfeição. Então, o que vai fazer vocês, pela graça de Deus, celebrarem 84 anos e 85, é se vocês continuarem vivendo em amor. Então, vamos para o nosso texto de 1 Coríntios 13, porque essa é uma passagem sobre a excelência suprema do amor. Se você olhar para o texto, dá para perceber o formato. Paulo dividiu esse discurso divino sobre o amor em 3 partes. Do versículo 1 ao 3, ele fala da necessidade do amor. Aí, a partir do versículo 4, ele fala da qualidade, o recheio, é a qualidade do amor. E do versículo 8 até o final, a terceira parte, ele fala sobre a eternidade do amor. Necessidade, qualidade e eternidade do amor. Então, a gente começa pela necessidade do amor. O amor é tão necessário, mas tão necessário, que sem amor, qualquer coisa que a gente faça é completamente inútil aos olhos de Deus. Não tem utilidade espiritual se não for por amor. Versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Eu não tenho nada contra usar 1 Coríntios 13 numa cerimônia de casamento. Muito pelo contrário, esse é um texto maravilhoso que tem muitas implicações para o amor dentro de casa.
Mas vocês sabem que o contexto desse texto é dentro da igreja. Esse é o contexto de 1 Coríntios 13. Essa passagem é uma correção amorosa do apóstolo Paulo a uma igreja que estava vivendo não em amor e não em união, por causa da questão dos dons espirituais. Se você voltar para o capítulo 12, ele começa... A discussão dos dons começou no capítulo 12, versículo 1, quando Paulo fala: irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Ele vai até o capítulo 14 falando sobre os dons espirituais, capítulo 12, 13 e 14. Então, no meio, entre o capítulo 12 e o 14, Paulo lembra nós, a igreja, que ter dons e não ter amor desonra o Senhor. É como colocar uma faca na mão de uma criança. Dom sem amor é uma faca na mão de uma criança, é perigoso. Em algum momento alguém vai se machucar. E a gente precisa buscar o Senhor e usar os dons com amor. E eu sei que essa igreja aqui está cheia de dons espirituais. Na verdade, cada um de vocês tem dons espirituais. Então, se você tem o dom de ensinar, você continua ensinando. Se tem o dom de cantar, servir, você continua. Você aconselha. E qualquer coisa que você faça para servir o povo de Deus na igreja, continue usando os seus dons. Não enterre os seus dons. Desenvolva os seus dons. Use os dons para a glória de Deus. Deus não é contra os dons são dons espirituais, porque é o Espírito Santo que dá os dons. O que Deus é contra é o uso egocêntrico dos dons, e não o uso outroscêntrico dos dons. Isso Deus é contra. Esse é o contexto da nossa passagem. O amor é a única coisa que pode criar um ambiente estável e seguro para você exercitar o seu dom de uma maneira que Deus é honrado e as pessoas são edificadas. Então, assim como o seu esqueleto é quem sustenta o seu corpo e você não vira uma geleia no chão, o amor é o esqueleto da igreja, que sustenta o corpo de Cristo em pé, servindo de maneiras que o Senhor é honrado. Então eu vim aqui hoje animar vocês a continuarem unidos e serem uma igreja amorosa para a glória de Deus. Foi o que você prometeu. Novos membros incluem vocês também essa manhã, quando você assinou o pacto e a declaração de fé, você assinou a ser um pinguim imperador fiel. Amar as pessoas e promover a unidade na igreja. Então, necessidade do amor. Paulo passa pelos dons que estavam causando problemas, orgulho, divisão. Primeiro, línguas. O primeiro problema é línguas. No versículo 1, ele fala que ainda que a gente fale a língua dos homens, dos anjos, qualquer língua que seja. Ele cria uma imagem, uma experiência sonora aqui. Ele fala que a gente seria, se a gente não tem amor, sabe, todas as línguas, mas não tem amor, é como o bronze que soa, aquele gongo barulhento, sabe, que fica suando, ou então como o símbolo, aqueles dois pratos que batem e faz aquele barulho. Esse é o ponto dele. Eu posso falar a língua mais exaltada desse mundo. Se eu não tiver amor, minhas palavras não vão edificar as pessoas, mas vão derrubar as pessoas. Não vai transmitir graça. Vai ser como aquele barulho quando alguém esfrega a unha no quadro, sabe? Isso não edifica. Isso não é amor. Mas quando você fala com amor, o que acontece é que sai um hálito celestial da sua boca. É uma espécie de menta santa que entra pelos ouvidos das pessoas e refresca a alma. Mesmo que às vezes você fale coisas difíceis, mas se é com amor, refrigera a alma. Isso que Paulo está dizendo. O sotaque do amor é o sotaque da Nova Jerusalém. Mas falar sem amor, ter razão no que está falando, sem ter amor no que está falando, faz das minhas palavras
aos ouvidos do Senhor, um barulho irritante. A gente não quer falar desse jeito. A gente quer falar com amor. Primeiro, língua. Segundo, a profecia. No versículo 2, ele fala que a gente, se tiver o dom de profetizar, conhecer todos os mistérios, toda a ciência. Paulo está exagerando de propósito, como ele fez com a língua dos anjos. Ninguém conhece todos os mistérios. Ninguém conhece toda a ciência. Tem trilhões de coisas que a gente não conhece. Mas Paulo está dizendo, criando uma situação, ainda que eu saiba tudo que existe para ser sabido nesse mundo, ainda que eu saiba perfeitamente todas as doutrinas da graça e da Bíblia, ainda que eu tenha lido todos os livros da história da igreja, a minha teologia seja melhor do que Agostinho, Lutero, Edwards e todos os puritanos juntos, ainda assim, sem amor, esse conhecimento não adianta nada. Não tem valor aos olhos de Deus, não abençoa. Conhecimento é essencial. Essa igreja ama a doutrina. Eu amo a doutrina também, a minha igreja também, eu espero. Conhecimento é essencial, mas não é suficiente. A gente quer encher nossa mente de conhecimento, mas ele tem que descer para o nosso coração e afetar a maneira como a gente olha para as pessoas. Uma igreja deve amar a doutrina e amar as pessoas que ouvem doutrina. Línguas, profecia. Terceiro, fé. Continuação do versículo 2. Fala, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes. De novo, ele coloca circunstâncias impossíveis. Montes não são transportados, mas se eu tiver uma fé capaz de mudar o Everest de lugar, ainda assim ele diz, se não tiver amor, nada serei. Esse poder espiritual não tem valor, não abençoa a igreja. Vocês percebem que o que o Senhor está fazendo nesses 3 primeiros versículos? Ele está mostrando para a gente que a régua para a gente medir grandeza no reino de Deus é uma régua completamente diferente da régua que o mundo usa para medir grandeza. Porque para o mundo, o que vale? Talento. Eles não se importam com o que as pessoas fazem ou pensam. Se a pessoa tem talento, ela faz coisas bem, o que o mundo faz com essas pessoas? Eleva essas pessoas. No reino de Deus, Deus está dizendo, não, meu reino não é assim. O amor importa, caráter, o coração. Maturidade espiritual não é ter grandes dons. Maturidade espiritual é ter grande amor. Isso que é maturidade. Versículo 3 é ainda mais extremo sobre a necessidade do amor. Olha o que ele diz, ainda que eu distribua tudo que eu tenho, todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Você dá tudo que você tem, sua vida. Se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Esse versículo é a prova bíblica que o amor bíblico inclui a motivação. Não é só um dever de fazer algo externamente. O amor bíblico cristão, ele flui do coração. Nossas motivações importam para Deus. O amor, na sua forma mais pura, como é no céu agora, é uma manifestação do que eu experimento, minhas afeições. Eu vou dar um exemplo. Imagina que daqui a pouco terminou o culto e você precisa de uma carona, tá bom? E terminou e você vai conversar com o pastor Norival. Uma situação hipotética, tá certo? Você pergunta, pastor, você pode me dar uma carona para casa? Imagina que o pastor, ele nunca faria isso, mas imagina que o pastor Norival responde assim, de novo? Está me pedindo de novo carona? Você não tem vergonha? Tá, eu dou carona. Entra no carro, vai, vamos. Você entra no carro, ele vai dirigindo, não olha para você, não se importa com você, emburrado. Chegou no destino. Abre a porta. Tchau. Entrega em casa. Carona dada, certo? Sinceramente, você chamaria isso de amor? Ele deu a carona, você chamaria isso de amor? Não. Agora volta o filme. Pastor Norival, você pode me dar uma carona de novo hoje? Pastor Norival, claro,
Tem lugar no carro. Eu levo você. Vem aqui, vamos. E você entra no carro e o tempo todo, pastor Norival, coração feliz de servir você, perguntando sobre a sua vida, e você fala um negócio. Secretamente, ele está orando por você e conversando com você. E chegou, obrigado por ter vindo com a gente, abre a porta, você é entregue. A mesma coisa, foi carona. Você entrou no carro e saiu do carro, a mesma coisa, a mesma atividade. Mas agora foi amor. É assim que eu sei que ele serve. Diferente. O coração importa para Deus. Importa como a gente faz as coisas. A pergunta prática é, então, o que eu posso fazer para ter esse coração cheio que transborda em amor? Eu quero deixar duas coisas com vocês. Duas coisas que a gente pode fazer para o nosso coração se encher de amor. E o Senhor purificar as nossas motivações. Só o Senhor Jesus é perfeitamente puro, certo? Mas a gente pode ter o nosso amor purificado no coração. A primeira coisa que você pode fazer é você crescer no seu amor por Deus. Isso é uma ordem importante. Como que Jesus resumiu toda a lei? Ele resumiu em quê? O primeiro mandamento qual que é? Fala para mim. Amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento? Amar próximo. Essa ordem é importante. Essa ordem é essencial. Eu preciso primeiro amar a Deus, ter meu coração satisfeito no Senhor, como a gente acabou de cantar. Que música maravilhosa, cantar o Salmo 63. Satisfeito em Deus, agora eu posso servir as pessoas de uma maneira que eu já estou cheio. Eu não preciso ficar esperando amor de volta. Eu não preciso ficar esperando elogio de volta. Porque eu já estou satisfeito no Senhor Jesus. Então agora eu estou livre para amar as pessoas. Deus é suficiente para mim. Então você cresce no seu amor por Deus. E você experimenta essa liberdade santa de mesmo que as pessoas não reconheçam o que você está fazendo na sua casa, seu marido, seus filhos. Você não precisa de reconhecimento para amar, porque você já está cheio. Você tem Cristo. Você não precisa de mais nada. Agora, meu segundo encorajamento é quase que a gente dá um passo anterior e pensar, mas como que eu cresço no meu amor por Deus? Eu quero dizer que você faz isso de muitas maneiras, mas principalmente contemplando o amor de Deus por você na cruz. E quanto mais você vê com os olhos da fé o que Deus fez por você, de pegar o bem mais precioso dele, isso é amor, o bem mais precioso dele, que é o Filho dele, o Senhor Jesus, e dar para você, nós, pecadores miseráveis, como a gente ouviu aqui na oração puritana, isso é amor. Esse amor constrange você e agora você quer amar esse Deus que se entrega, morre no seu lugar para livrar você da ira dele, do inferno e levar você para o céu e para a glória. E cheio do amor, você pode servir um coração no lugar certo. Povo de Deus, eu estou convencido que os meus piores momentos em que eu estou menos amoroso, é porque eu estou meditando demais na vida do Alex Dyer e meditando de menos na vida e na morte do nosso Salvador, Jesus Cristo. Esse é um dos nossos piores momentos. Inverte para você ver o que acontece. Com um amor desse, a gente também quer amar e servir. Nossas provações são reais. Mas suas provações são reais. Como que a gente se aquece no frio da Babilônia? Não se isolando para meditar em você, mas se juntando domingo após domingo e durante a semana para meditar nele, no Senhor Jesus. Amém? Muitas coisas são excelentes nessa vida, nada é maior que o amor. A gente precisa do amor, a necessidade do amor. Eu quero ser um pinguim imperador cheio de amor. Muito bem. Segundo ponto, a qualidade do amor. A partir do versículo 4 até o versículo
Sétimo, o que é amar? Como que esse amor se manifesta de forma concreta? Então, do versículo 4 ao versículo 7, Paulo vai colocar carne e osso no amor. Vai colocar tendões e músculos, e vai dar forma, e vai mostrar de maneira concreta o que é amar. O mundo tem muitas definições, mas o que é o amor? E Paulo personifica o amor. Ele fala do amor como se ele fosse uma pessoa. Vamos ler do versículo 4 até o versículo 7. Paulo fala que o amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele trata o amor como se fosse uma pessoa. Então eu quero fazer uma proposta espiritual para a gente aqui agora, um exercício espiritual. Se Paulo está sendo concreto, vamos nós também ser concretos. Vamos olhar para o espelho da palavra do Senhor e ver que imagem que está sendo projetada no espelho. Vamos nos perguntar, cada um de nós, eu tenho refletido esse amor cristão em casa e na igreja? E a gente faz isso em atitude de oração. Senhor, me ajuda a crescer nesse amor, me ajuda. Então vamos pegar essa lista e vamos pressioná-la no nosso coração através de 3 testes. Quero propor 3 testes, 3 exercícios espirituais. Primeiro teste é uma aplicação personalizada do amor na sua vida para o bem coletivo da igreja. Um professor fez isso quando eu estava no seminário e eu achei que foi muito útil. Então vamos substituir a palavra amor pelo seu nome, tá bom? Então você faz isso, esse é o exercício. Substitui a palavra amor pelo seu nome, uma vez que Paulo personificou o amor. E a gente vai ver se encaixa. Você faz isso. Versículo 4, o Alex é paciente e bondoso. Eu tenho um pavio longo, não explodo. Como é que as pessoas me veem? Eu sou uma pessoa serena ou eu sou uma pessoa severa? O amor é paciente, bondoso. A gente pode se perguntar, maridos, esposas, vocês têm sido pacientes uns com os outros em casa? E pais e mães, vocês têm sido pacientes com seus filhos em casa? E crianças, vocês são pacientes com os seus irmãos em casa? E os jovens são pacientes com os seus pais em casa, porque o amor, a primeira coisa que Paulo fala, de tudo que ele podia falar, a primeira coisa que ele escolhe falar é que o amor é paciente. É interessante isso. Por quê? Porque a nossa tendência à impaciência é enorme. Então, primeira coisa, o amor é paciente, sereno. Não um mar tumultuado, não, sereno. Segundo, continuando, versículo 4 ainda, além de paciente e bondoso, a gente vai substituindo o nosso nome, o Alex, seu nome. O Alex não arde em ciúmes, ele não inveja. O Alex não se envaidece. O Alex não é orgulhoso. Pergunta, eu tenho experimentado alguma dose de humildade? Todos nós temos tantas lutas contra o orgulho, mas eu tenho experimentado alguma dose de humildade? Eu vejo os dons espirituais que o Senhor dá para outras pessoas e eu fico alegre. E eu encorajo aquela pessoa com o dom que ela tem. O Senhor me usa para que a igreja seja um ambiente de cooperação e não um ambiente de competição. É uma pergunta para a gente. O amor não é orgulhoso, ele é humilde. Continua o versículo 5, usa o seu nome. O amor, o Alex, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses. O Alex não se irrita, o Alex não se ressente do mal. Eu não quero ter um ego,
inflado, como se fosse um problema na vesícula, que alguém encosta, só uma encostadinha, já estou cheio de dor, ofendido, e as pessoas têm até medo de vir falar para mim dos meus pecados, porque elas não sabem como eu vou reagir. Eu não quero ser assim. Eu quero ouvir o que as pessoas têm a dizer, não ter um ego inchado. Nosso objetivo é ter um ego do tamanho de um grão de mostarda. É difícil ficar ofendido uma pessoa que tem um ego pequeno, porque ela quer crescer e trazer glória ao Senhor. Continuando. O texto aí termina aqui no versículo 5 falando que o Alex, você não se ressente do mal. Deus disse que esqueceu dos meus pecados, me perdoou para sempre. Não sou eu que vou ficar lembrando dos pecados das pessoas. Eu quero ser uma pessoa que é fácil de perdoar, porque eu olho para o tamanho do perdão que Deus ofereceu para mim. Agora eu posso perdoar as pessoas, eu não me ressinto do mal. Versículo 6 fala que a gente não se alegra com a justiça, com a injustiça, com o pecado. A gente não se alegra com o pecado, com a injustiça, mas se alegra com a verdade, a piedade, o amor. O Alex, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A atitude, aqui a ideia, como um pastor puritano, Jeremias Burroughs, disse: se existem 10 interpretações possíveis para algum evento que aconteceu na sua vida, 9 interpretações ruins e 1 interpretação boa, o amor escolhe a boa. Então você está aqui na igreja, intervalo, algum momento, você olhou para a pessoa esperando ela olhar de volta para você cumprimentar. E o que aconteceu? Ela não olhou. Ela não olhou para você. Ela continuou. Vem na sua mente, pode ver, está brava comigo, não quer falar comigo, aconteceu alguma coisa, por que ela está agindo assim? Essas são as interpretações ruins. Uma interpretação melhor é que ela estava pensando na morte da bezerra. Estava distraída. Foi por isso que ela não olhou para você. Por que eu vou escolher as ruins? O amor. 10 interpretações, 9 ruins, 1 boa. O amor se agarra na interpretação que é o amor. Então, tudo bem, estava distraída. E depois ela corre para interpretar de forma negativa, porque o amor tudo suporta. E o Espírito Santo nos ama, ele vai usar a palavra de Deus na vida do povo de Deus para nos tornar mais parecidos com o Filho de Deus. Isso que é o amor, a gente ser como o Senhor. O segundo teste que eu quero fazer com vocês e propor para vocês é um teste que exige um grau alto de coragem e vai ficar de dever de casa, tá bom? Se você quiser hoje à noite conversar comigo, como que foi a sua tarde, você pode me contar, se quiser, não precisa. Mas o segundo teste que eu quero propor é o seguinte: você pega a sua Bíblia e você vai até a pessoa que mais conhece você, tá bom? Se você é casado, você faz com sua esposa, o esposo ou filho, a pessoa que mais conhece você. Você pega a Bíblia, abre em Coríntios, capítulo 13, e você pergunta para a pessoa: como que eu posso crescer em amor, de acordo com a Bíblia? Você pode me ajudar? E você ouve. Essa não é a hora de falar muito, se defender. Não, você ouve, anota, porque se a gente realmente quer crescer em amor, a gente precisa de ajuda. Todos nós, a gente precisa de ajuda. Não é muito mais fácil enxergar o pecado nos outros do que enxergar em nós mesmos? Que bênção é ter alguém corajoso que ama você o suficiente para falar a verdade e ajudar você a crescer em amor. E a gente fala para o outro também em amor. Esse é um exercício abençoado que pode dar muitos frutos espirituais. Eu já fiquei sabendo, gente que fez esse exercício. Não foi muito fácil, mas foi bom. Ajuda a gente a crescer. Terceiro teste, o último que eu quero propor, e sempre funciona. Toda vez que eu vejo esse teste sendo executado, toda vez o teste funciona perfeitamente, nunca falha. A gente troca a palavra amor por Jesus e se encaixa. Versículo 4. Jesus é paciente e bondoso
comigo. Jesus não inveja, Jesus não se envaidece, Jesus não é orgulhoso, Jesus não se conduz de forma inconveniente, Jesus não busca os seus interesses, porque ele veio morrer por nós na cruz. Jesus não se irrita, Jesus não se ressente do mal. Quando eu peço perdão, ele esquece. Jesus não se alegra com a injustiça, o pecado, ele se alegra com a verdade. Jesus tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor em carne e osso, tendões e músculo, se chama Jesus. Se você quer saber o que é o amor, é olhar para ele. Ele é a definição perfeita de amor. Amém? Muito bem. Então Deus personificou o amor na pessoa do Senhor Jesus. Agora, o último, depois de falar da necessidade do amor e da qualidade do amor, Paulo termina falando da eternidade do amor. O ponto principal desse trecho é mostrar que os dons são temporários, mas o amor é eterno. A experiência dos dons vai acabar aqui, mas a experiência do amor nunca vai sair do coração dos crentes. A primeira afirmação que ele fala: o amor jamais acaba. O amor cristão, por natureza, é imortal. Tão imortal quanto Deus e a alma humana. É uma chama que Deus acende no seu coração quando você foi salvo, e essa chama é soprada pelo Espírito Santo com a palavra, e ela vai só aumentando, 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 e nunca termina. O amor jamais apaga. E o que Paulo vai fazer agora? Ele começa a fazer várias comparações e ilustrações para mostrar como que esse amor é eterno. Então ele começa com comparações. Comparações. O nosso objetivo maior nessa vida não é sermos ricos, famosos, nem termos nosso dom reconhecido. Nosso objetivo número 1 é sermos mais amorosos. Então ele vai começar a mostrar como que o amor é melhor do que os dons e eterno. Primeiro, diferente dos dons, o amor jamais acaba. Havendo profecias, versículo 8, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Os 3 dons que estavam causando conflito na igreja, Paulo está dizendo, isso tudo que vocês estão brigando tanto e tanto querem, isso vai acabar. Vai acabar. Essa palavra que desaparecerão é a mesma que ele usou um pouquinho mais para frente, no capítulo 15, para falar o último inimigo. Qual que é o nosso último inimigo? A morte, certo? Paulo fala o último inimigo a ser destruído, é a mesma palavra. Os dons vão ser destruídos, eles vão acabar. Terminados, abolidos, extintos. O Senhor vai fechar essa torneira gigante da graça que distribui dons e eles vão cessar. Ele explica por quê. O versículo 9. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Os dons são incompletos. 10. Mas quando vier o que é completo, quando Cristo voltar, quando vier o que é completo, Cristo voltar, então o que é incompleto, que são os dons, será aniquilado. Paulo está comparando 2 eras da história aqui, 2 eras, o mundo como existe hoje, com as limitações do pecado, e o mundo futuro, quando Cristo voltar. No versículo 10, quando ele fala, quando vier o que é completo, ele está falando da volta de Cristo, quando a gente vai ver Cristo. Então o argumento que Paulo está usando é, coisas incompletas deixam de ter utilidade quando chega o que é completo e o que é maior. A função dos dons que você tem, crente, a função dos seus dons é preparar outros peregrinos para chegarem na Jerusalém Celestial. Essa é uma função de preparação, mas eles vão terminar nessa vida. Quando está escuro, você acende uma vela. Mas quando entra o sol e a força da luz do sol, ninguém usa vela. Acabou. Chegou uma outra era, o dia. Esse é o ponto. Os dons são temporários. O amor não. O amor é como a alma humana. O amor é como o Espírito de Deus, ele dura para sempre. E agora, depois das comparações, ele faz 2 ilustrações para mostrar que os dons, temporários, amor eterno. A primeira ilustração é da infância. Paulo usa a infância dele. Olha o versículo 11. Ele fala, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino,
Pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Se no final do culto, terminou o culto, você vê umas crianças aqui na frente, 2, 3 anos, brincando com carrinho. Então, e tem um mundo imaginário de uma corrida na mente deles. E eles estão... Você olha aquilo, o que você vai pensar? Normal. Eles falam como menino, sentem como menino, eles pensam como meninos, em 2, 3 anos. E as menininhas brincando de boneca, normal. Absolutamente saudável. Mas, e se, no final do culto, não são eles? Mas o pastor Norival, Fábio e eu, aqui agachado. E as esposas do lado, brincando de boneca. Tudo bem. O que você ia pensar? Não faz sentido! Isso não faz sentido. Passou essa era. Passou. Agora a gente está em outro ponto da história. Esse é o ponto dele. Não. Os dons vão terminar. O amor não faz sentido brigar por causa dos dons. Eles ficaram para trás. O ponto de comparação aqui é a duração. O dons, a duração é limitada. Amor, duração ilimitada. Por isso que mais do que me dedicar a ser reconhecido pelos meus dons, a gente quer se dedicar a amar. Eu quero ser conhecido como uma pessoa amorosa. Não que faz muitas coisas bem. Amorosa. Esse é o nosso objetivo principal. Dons você usa por 80 anos. Amor você usa e recebe por 80 trilhões de anos. Qual é mais importante? É o amor. Segunda ilustração, agora da infância ele vai para um espelho. E o espelho na época não é muito nítido o espelho. Ele repete o contraste do agora e do depois. Porque agora, nesse mundo, nessa vida, vemos como num espelho de forma obscura, não está claro. Depois, quando a gente estiver com Cristo, depois veremos face a face. Agora, meu conhecimento é incompleto. Depois, no outro mundo, com Cristo, conhecerei como também sou conhecido. O ponto aqui, a diferença é que o espelho ver pelo espelho e não face a face é uma experiência indireta. É a diferença entre você ver a foto de alguém no celular e você estar com a pessoa frente a frente. É a diferença entre você fazer uma chamada de vídeo e você sentar no banco da igreja e ver a pessoa face a face. É uma experiência muito melhor, mais poderosa, mais real. Esse é o ponto dele. O seu conhecimento sobre Cristo é verdadeiro nessa vida. Ele é verdadeiro, mas é incompleto. Por causa do nosso pecado, a gente não enxerga o nosso rei em toda a glória e o resplendor dele. A gente enxerga o suficiente para fazer a gente se prostrar e adorar o nosso rei. Mas ainda embaçado, o pecado embaça. Mas vai chegar o dia em que esse embaçamento vai sumir. É o que está escrito aqui. É o que está escrito. Seu conhecimento incompleto vai ser aniquilado e você vai ter um conhecimento completo do seu Salvador. Como o seu pecado foi aniquilado na cruz, seu conhecimento incompleto vai ser aniquilado também. E você vai ver Cristo como ele pode ser conhecido, com toda a capacidade que uma criatura finita consegue ter de conhecimento de um Deus infinito. E o que vai acontecer no milésimo de segundo que a gente fecha o olho nesse mundo, abre o olho no outro mundo, quando a gente abre o olho, quando a gente vê Cristo, o que vai acontecer? Porque não existe mais pecado, você vai ver o Senhor, está escrito aqui, face a face, com conhecimento completo. O seu coração vai ser atraído, dominado pelo Senhor Jesus com uma força, uma afeição espiritual tal que o pecado vai ser expulso do seu coração. Nunca mais tem espaço para ele entrar. De tanto que você ama Cristo, e esse amor que você tem por Cristo e Cristo tem por você, ele vai se espalhar por todo o céu.
reverberar. Essa é a promessa. Não faz sentido se a gente vai experimentar isso aqui daqui a pouco. Povo de Deus da PIB, não faz sentido a gente não andar em amor. É o que daqui a pouco a gente vai experimentar por toda a eternidade, essa doçura da comunhão com o Senhor. Jesus conquistou muitas coisas com o sofrimento dele, a morte dele. Ele conquistou muitas coisas. Ele conquistou um baú do tamanho da Via Láctea, de tesouros. Mas o principal tesouro, a coroa do Evangelho, o maior benefício que você recebeu quando você recebeu Cristo, é o que está escrito aqui no versículo 12. Veremos face a face. Quero dizer para vocês que no meio das suas provações reais, tribulações, lutas para perdoar e todas essas lutas, quero dizer para vocês que trazer esse dia, o dia que você vai ver Cristo face a face, trazer Ele à sua mente, é uma experiência que tem poder suficiente para derreter o seu coração e mover você a ser uma pessoa amorosa. A gente gasta tempo demais com coisas que não são tão importantes assim. Daqui a pouco eu vou estar com ele, face a face, junto com meus irmãos da PIB. Vamos começar a se amar agora, ainda mais. Para que a gente vai esperar o que a gente vai experimentar para sempre? Agora, vamos se amar. Esse é o ponto de Paulo. Ele conclui esse capítulo sobre a excelência suprema do amor, da esperança de andar em amor, mostrando que o amor é tão superior, tão supremo, tão excelente, que ele é maior não só do que os dons de ensino da igreja. Olha o que ele fala no versículo 13. Ele fala que o amor é maior do que a fé e a esperança. Dons essenciais para a sua salvação. Você precisa de fé e precisa de esperança para ser salvo. E Paulo está falando, o amor é maior, ainda maior. Versículo 13, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. A fé e a esperança, ele está dizendo, que o texto diz que a fé e a esperança também vão permanecer. Os dons não vão permanecer, os dons acabam. Mas a fé e a esperança vão permanecer junto com o amor para sempre. Num sentido, a sua fé vai ser consumada, certo? Você vai ver o Senhor Jesus face a face, a sua fé vai ser consumada, você vai ver. Mas existe um sentido que a sua fé vai continuar, porque você não vai parar de confiar no Senhor. Você vai continuar confiando nele por toda a eternidade. Então a fé vai permanecer nesse sentido. A mesma coisa com a esperança. Porque a esperança é a mesma coisa que a fé, só que para o futuro. Fé você está confiando no presente, a esperança é a fé do futuro, do que você vai receber. Então, de certa forma, ver face a face é quase que o final. É o começo de um final que nunca vai terminar, mas a sua esperança vai ser satisfeita, mas ela também vai continuar. Ela também vai continuar. Por quê? Porque você vai passar a eternidade com uma expectativa santa do que você ainda vai ver da glória do Cordeiro, sentado naquele trono. Esperança é poderosa, junto com a fé. Mas o amor é ainda maior. Ainda maior. É isso que ele está falando. Por que o amor é maior? Você pode olhar o texto. Por que o amor é maior? Paulo não explica. Ele não explica. Ele não fala porque o amor é maior. Ele entende que você subentende por que o amor é maior. Ele não chegou a explicar. Eu vou colocar minha proposta aqui. O que Paulo quer dizer? O ponto é que a fé e a esperança são meios para você experimentar o amor que é o fim. Por isso que o amor é maior. Porque essa experiência da confiança, no final das contas, é uma experiência intermediária, é um meio, é uma estrada para você chegar ao final e experimentar comunhão e amor
Esse que é o ponto, eu entendo. Confiança em si não é a experiência final. Vou dar um exemplo usando meu casamento, minha esposa amada. Eu quero que ela confie em mim e eu confio nela. Eu quero que haja confiança entre nós. Mas por quê? Por que eu quero que haja confiança? Porque não tem como ter um relacionamento, um fluxo de relacionamento de amor, se não existe confiança. A confiança, quando ela é quebrada, ela levanta uma represa e interrompe, de certa forma, o fluxo do amor. É por isso que eu quero que haja fé, confiança entre nós. No final das contas, é para experimentar comunhão, o amor. Esse é o ponto. Nem a fé, nem a esperança são maiores que o amor. Porque o que eles fazem é um de cada lado, como dois braços. A fé e a esperança carregam você para experimentar a comunhão com Cristo, amor com Cristo. Por isso que o amor é maior. O que pode ser mais importante nesse mundo do que experimentar o amor e crescer em amor? A Bíblia diz nada é maior. Saber que eu vou experimentar esse amor do Senhor, conhecimento completo por toda a eternidade, isso tem poder, povo de Deus, para levar vocês a amarem mais o Senhor e mais uns aos outros. Amém? PIB de Montemor, quero encorajar vocês essa manhã a continuarem sendo bons pinguins imperador. Crente fiel, que ama, que está menos preocupado com o reconhecimento dos dons e mais preocupado em crescer em amor. Amar as pessoas, essa experiência que nunca vai acabar. Que vocês sejam protegidos pelo Senhor dos ventos frios da Babilônia e se aqueçam juntos no amor de Deus. Vamos orar? Senhor, nós queremos pedir que o Senhor nos dê graça, sim, para a gente amar como Cristo nos amou. Senhor, traz a promessa de ver o nosso Rei face a face, a nossa mente, o tempo todo, nas tribulações e provações, que o Senhor nos lembre o que Cristo comprou naquela cruz. O Senhor nos deu fé, o Senhor nos deu esperança, e agora a gente vai experimentar o teu amor nele por toda a eternidade. Guarda o teu povo unido e aquecido em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, por enquanto. Obrigado, pastor Alex. Obrigado, Patrícia, Sara e Davi. Obrigado por estarem aqui com a gente, pela palavra tão oportuna. Eu pensei no começo já da pregação dele, depois ele falou para a gente fazer o exercício, mas eu já estava pensando exatamente isso. Né? A gente pegar esse texto agora e orar, e ler, e pensar no que nós ouvimos. Será muito bom para a nossa aplicação, para a nossa vida, depois de ouvirmos. Não é isso? Então não deixe de fazer isso, leve para casa. Faça toda essa recomendação que foi feita aqui e pense no que foi pregado. Mas por enquanto, muito obrigado. Eu sei que eles estarão à noite com a gente, que é às 18 horas. Eu estava lembrando que o pastor Alex ele passou as mensagens, que vai pregar os textos, né, pela manhã e à noite. A gente passou também para a equipe de música. Mas o que me veio à mente é que nós fazemos assim, nós passamos os nossos textos para o grupo, o que nós vamos pregar. Então, a gente pode vir que vai ter uma palavra de Deus para o seu coração, não vai ter nada enfeitado aqui, vai ter uma palavra para a nossa necessidade, tá? Por causa disso. Todos os meus irmãos estão convidados a permanecerem aqui, a almoçar conosco. Fiquem tranquilos, tá? Mesmo que viesse faltar qualquer coisa, a gente vai lá no mercado e pega, mas não vai faltar, tá bom? Nós pensamos em tudo, pensamos e desejamos que você estivesse conosco. Todos que nos visitam são bem-vindos. Deus abençoe você grandemente. Sinta-se amado por essa igreja. Nós não pedimos manifestações, não levantamos as pessoas, achamos melhor assim. Mas sinta que, com certeza, nós os amamos. Nós temos um carinho por sua vida. Vamos orar a Deus.
não vão embora, fiquem conosco, vamos participar desse momento de comunhão tão agradável. Obrigado, nosso Deus, primeiramente, Pai, pela palavra do Senhor que acabamos de ouvir. Ó Deus, como é gratificante, como é bom, ó Deus. Como nós necessitamos disso, como foi bom para mim ouvir a Tua palavra, Deus, e poder, ó Deus, meditar ponto a ponto, passo a passo na Tua palavra e entender, ó Deus, os Teus desígnios para a minha vida, para a nossa vida. Muito obrigado, meu Deus. Como o Senhor é bom e como a Tua palavra ela é maravilhosa. Muito obrigado, Senhor. Agora ajuda-nos, ó Deus, a mastigá-la com bastante cuidado, para que agora a gente possa, ó Deus, absorver tudo isso e usar na nossa prática como cristãos. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, por esse tempo. Obrigado pelo alimento que vamos ter, o momento de comunhão. Obrigado pelo pão que nos dá, ó Deus, que não falta em nossa mesa. Muito obrigado pelo cuidado do Senhor. Tua palavra nos ensina que o Senhor cuida de nós em todos os sentidos, em todas as áreas do nosso viver. Portanto, Senhor, supre também as nossas necessidades diárias. E muito obrigado por isso. Oramos, ó Deus, agradecido pelo que o Senhor tem feito por nós, por esta igreja, pelos meus irmãos. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe e até logo mais.